Olá, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa oitava aula remota. Agora vamos tratar da sentença e do reexame necessário. Vamos tratar na introdução de conteúdo. E na aula online a gente traz os exemplos, os julgamentos, os exercícios e tal. Conteúdo eu já falei no slide anterior. O texto base está no antepenúltimo slide. A tarefa não haverá essa semana e o nosso encontro online é no horário normal da aula. Passemos agora ao estudo da sentença, iniciando pelo seu conceito. A sentença, sem dúvida, é o ato mais importante do juiz no processo, né? Ela é diferente de um despacho, ela é diferente de uma decisão interlocutória, porque ela é o ato que põe fim à fase cognitiva do processo, põe fim a toda essa fase de conhecimento dos fatos. E ela sempre vai acontecer com fundamento ou no artigo 485 ou no 487, que são os dois artigos mais importantes do CPC. Toda sentença, toda vez que o juiz sentenciar, ou ele vai fundamentar pelas hipóteses do artigo 485, que são os casos de sentenças sem resolução do mérito, ou pelo 487, que são os casos de sentença com resolução do mérito. E é mais simples guardar os casos com resolução do mérito do que os sem resolução do mérito. Apesar de que sentença sem resolução do mérito, ela vai acontecer quando faltar algum vício, quando faltar algum requisito formal do processo. Então, aqui eu coloquei no slide as sentenças com mérito, né, que é quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido. Também podemos dizer que é quando o juiz julgar procedente ou improcedente o pedido. No inciso 2 é o caso da ocorrência e prescrição. Quando o juiz reconhecer prescrição ou decadência, ele está fazendo uma sentença com mérito. E quando o juiz também homologar um acordo que as partes resolveram fazer ou alguma renúncia de um direito. Então, nesse caso também, a sentença ela é de mérito. E o artigo 488, ele deixa claro que o juiz deverá priorizar as sentenças com mérito, priorizar resolver as questões de forma, né, profunda, de forma que não vão poder ser até repropostas, né? Por um ponto final, esse é o intuito desse artigo. Aqui tratamos das espécies de sentença, né? A sentença do 485, sem análise do mérito, ela é chamada de sentença terminativa, enquanto que a sentença com mérito, ela é chamada de definitiva. A sentença terminativa, ela acontece porque faltou algum requisito do processo, então ele é encerrado. Mas, todavia, é possível que essa mesma questão seja novamente levada à justiça em um outro processo, desde que sanado aquele vício que gerou a extinção do primeiro processo. Então, é possível a propositura de nova ação idêntica quando sanado o vício. E a diferenciação dessas sentenças sem mérito é que o juiz pode se retratar, né? A parte se apelar, se a parte discordar do que o motivo que o juiz encerrou, ela recorre e o juiz pode voltar atrás, né? O juízo de retratação, o que não acontece nas sentenças definitivas, né? Uma vez proferidas, né, o juiz não pode se retratar, o processo depois não poderá ser novamente trazido à justiça, porque já vai haver coisa julgada. Então, é uma sentença muito mais robusta, é a sentença que todo mundo quer, né? Que o autor quer que seja sentença de mérito que lhe dê vitória. E o réu, ele quer uma sentença de mérito que diga que ele não tem, que ele tem razão, né? Então, uma sentença de improcedência. Aqui estão os elementos essenciais das sentenças. Todas têm que ter relatório, que é um resumo de tudo que aconteceu, tudo que as partes alegaram e os atos que aconteceram. A fundamentação, que é o momento em que o juiz, de fato, né, debate, analisa e rebate o que as partes alegaram. Primeiramente, as questões preliminares e, na sequência, ele resolve o mérito, né, faz a sua fundamentação.
Exatamente. E o CPC traz no 489 o que não seria uma fundamentação, né, que sentenças mal fundamentadas, e o código traz aí sugestões de sentenças não fundamentadas, como sentenças que não apenas se referem a outros processos e não ligam ao caso presente, ou que meramente aplicam jurisprudência sem fazer ligação com o caso em si. Enfim, sugiro que leiam lá outras hipóteses, porque é algo que é recente e que também se aplica não só na esfera civil, mas também em outras áreas, e que também é muito comum os juízes não fundamentarem nas suas sentenças e decisões. E o dispositivo, que é o final da sentença, ali, a conclusão, em que o juiz, né, cria o dispositivo, cria a lei que vai valer para as partes, né, julgando procedente, condenando, declarando ou constituindo um direito. E tudo isso, o juiz, em sua sentença, ele precisa respeitar a regra da congruência, ou da distrição, ou da conformidade, que significa que o juiz ele não pode conceder na sentença algo que não lhe foi pedido. O juiz está limitado nas suas sentenças ao que veio pela demanda das partes, né, o autor ou réu. Então, se diz que quando o juiz concedeu quantitativamente além do que foi pedido, houve um julgamento ultra petita. Quando ele concedeu diferente do que as partes pediram, é uma sentença extra petita. E é, quando o juiz deixa de apreciar um dos pedidos da parte, a sentença está viciada, porque ela é infra ou citra petita, de modo que, né, o tribunal vai apreciar uma apelação e vai cassar a sentença que tiver algum desses três vícios. Por último, eu trago aqui, um tema também recente de sentença, que é a hipoteca judiciária, pouco tratada ainda nos manuais, mas que significa que toda vez que o juiz sentenciar, né, e tiver uma condenação a pagamento de dinheiro, o juiz, essa sentença ela poderá ser averbada na matrícula dos imóveis, né, da parte ré, da parte devedora. Então, você, advogado, seu cliente teve uma sentença favorável ou um acórdão, você vai poder levar esse documento lá no cartório, no cartório extrajudicial, para que o notário inclua essa condenação na matrícula do imóvel, né, da parte ré do processo. E aí você passa a ter preferência. Caso esse imóvel venha a ser vendido, você vai ter preferência em receber os seus créditos, né? É um recurso, uma forma de você garantir o cumprimento do pagamento do seu cliente. É uma estratégia ainda pouco usada, né, e que merece muita atenção. E eu só acrescento que você precisa informar também nos autos que você fez essa averbação no cartório. E, por fim, a regra da tutela específica dos direitos. No código, ele sinaliza também nessa parte da sentença que nem tudo deve se resumir a dinheiro, a satisfação pecuniária, né? Os juízes eles devem garantir a tutela específica ou resultado prático equivalente. Ou seja, se a parte quer uma retratação, por exemplo, uma retratação em rede social da parte ré, o juiz não deve simplesmente condenar a ré a pagar uma indenização, né? A justiça deve priorizar o que a parte quer efetivamente, e para não fazer com que tudo se transforme em pagamento, em quantia monetária. E nesse último slide de conteúdo, eu trago o tema do reexame necessário, que é a regra de que toda sentença desfavorável à fazenda pública deve ser revista, deve ser reanalisada
pelo Tribunal de Segunda Instância, ainda que nenhuma das partes interponha recurso. Ou seja, é uma regra, né, para garantir que as decisões desfavoráveis ao poder público, à fazenda pública, serão revistas e garantindo assim um maior grau de acertabilidade. Então, repito, sentença desfavorável à União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundações de direito público, elas serão reexaminadas pela segunda instância da Justiça, ainda que não haja recurso. O reexame necessário ele não tem natureza jurídica de recurso. É a legitimidade do juízo, que ordenará a remessa dos autos ao tribunal. E se o juízo não mandar os autos para o tribunal, o presidente poderá, inclusive, avocá-lo, né? Puxá-lo, em outras palavras, levá-lo para a segunda instância, porque ele tem legitimidade para isso. Não se aplica o reexame em certos casos, em determinados valores, que são os valores lá do artigo, aquela tabela do artigo 496, parágrafo 3º. Encerramos aqui então mais uma semana de aulas remotas e conto com a presença de vocês no nosso encontro online para exercitarmos esse conteúdo e acrescentar alguma coisa que tenha ficado para trás. Um abraço a todos.